Fala, negada! Hoje a gente vai ver a segunda aula a respeito dos protoctistas. Agora não mais falando de protozoários, mas de algas. Aguardo você depois da vinheta pra gente saber como é que funciona essa parada. Aí é nóis! Fala, gente, algas é interessante pelo seguinte: algas já esteve classificado como bactéria, já esteve classificado como planta e agora está como protoctista, tá? Depois que as algas foram agrupadas nesse reino, o nome protozoários saiu da titulação do reino. Agora é reino protoctista. Por quê? Porque dentro dos protoctistas tem os protozoários e tem as algas. A gente vai ver alguns detalhes que tiraram os protozoários, as algas das plantas e foram colocados no protozoário, que é basicamente o reino lixo. O que não é classificado nas outras coisas, joga para protozoário e acabou-se. Tá? Vamos lá. Algas. Características gerais de algas. Primeiro são eucariontes. Na verdade, só vai ter procarionte bactéria. Tá? Vocês já vão pegando logo essa daí, eu já devo ter falado isso na aula de rede monéria. São os únicos procariontes. Tá? Então, bactéria são, lá nos moneras, são os únicos procariontes. Algas aqui também são eucariontes. Apresentam indivíduos uni e multicelulares. Uni vem de tá? Multi vem de muitas células. São autótrofos fotossintetizantes. Trofos vem de trofia. Aliás, trofia vem de trofos. E no final das contas é comida, tá? Alimento. Então eles podem produzir o seu próprio alimento através da produção usando luz. No caso, fotossintetizantes. Através da luz, eles conseguem metabolizar a luz, fazer algumas reações usando a energia luminosa para produzir o seu próprio alimento. Outras podem ser heterótrofas, tá? Por exemplo, existem indivíduos que captam o seu alimento sem que eles mesmos produzam, são os heterótrofos. Ou ainda, um termo novo aí, mixotróficos. Mixo significa que é uma sarava, uma suruba, mal do mundo, ninguém é de ninguém. Então eles são autótrofos e heterótrofos ao mesmo tempo. Por exemplo, algumas algas são predominantemente autótrofas, mas quando a luz para de chegar, elas sem problema nenhum capturam o alimento fora, se tornando heterótrofas, tá? No caso, mixotróficas são os indivíduos que são autótrofos e heterótrofos ao mesmo tempo, tá? De acordo com a situação, a ocasião faz o ladrão, né? São atissurados. Milton, em nome do Senhor. O que significa atissurados? Significa que eles não formam tecidos verdadeiros, tá? Nós temos como unidade morfofisiológica a célula. Várias células com o mesmo formato e mesma função formam tecidos, tá? Esses tecidos das algas não são tecidos verdadeiros, tá bom? São do Paraguai, ou então made in China, tá? São atissurados, não formam tecidos verdadeiros. As plantas formam tecidos verdadeiros, tá? Então, aqui já é uma primeira característica diferente de algas e plantas. Opa, já começou aqui a ver que plantas e algas não podem ser colocadas no mesmo grupo. Milton, tem mais alguma coisa? Tem. As plantas, algumas delas são avasculares. A grande maioria são vascularizadas, tá? Vascular, você lembra logo de quê? De sistema cardiovascular. São canais que levam e trazem alguma substância. No nosso caso, leva e traz oxigênio,
nutrientes e tal. Aqui é basicamente o xilema e o floema, que são a seiva elaborada e a seiva bruta, tá? Elas não formam, elas são avasculares, elas não formam, não apresentam vasos condutores de seiva, só que elas apresentam um talo. O talo é como se fosse um pequeno caule, só que na verdade não é caule. Por quê? Porque o caule é um órgão e o órgão é a junção de vários tecidos. Como não formam tecidos, são atissurados, então também não podem formar órgãos. Daí apenas um talo, tá? Não apresentam matrotrofia. Matro significa mãe, algo materno, tá? E trofia, alimento. As plantas, os embriões, são alimentados pela mãe. Nas plantas, os embriões são alimentados pela mãe. Nas algas, é cada um por si, filho. Não tem essa história de boquinha, de comida na boquinha, não. Igual vocês. Se não for uma de vocês para trazer um pão assado, morre de fome. Essa desgraça. Homem, vai pra lá, homem. Aqui quem desenrola a comida é ele mesmo. Diabo. Não apresentam matrotrofia. Matrotrofia, a mãe alimenta o embrião. Aqui não tem essa parada, tá? É cada um por si, Deus por todos. E eles estão diretamente ligados a pigmentos. Esses pigmentos podem ser carotenos, geralmente dão a cor amarelada ou alaranjada. A clorofila, a cor esverdeada, tá? As xantofilas, aí no caso já vai puxar mais para um vermelho, tá bom? E são indivíduos tanto marinhos, vivem nos oceanos, quanto de água doce, dursícolas ou ambientes muito úmidos. Aqui nesse ponto eles parecem muito com os protozoários, tá? Vamos seguir essa peste pegar. Importância. Aqui eu separei dois grupos de importâncias: a importância econômica e a importância ecológica, tá? A importância econômica vem aqui na indústria alimentar. Aqui, ó, tem um sushi. Esse sushi é envolto por uma alga, tá? Aqui tem um arrozinho, um peixe cru, duas leguminosas, dois legumes. E aqui a gente tem a alga, é uma alga que envolve, tá? Então, quando você come legume, quando você come sushi, você come alga, tá? Medicamentosa. Eu esqueci de botar no slide, mas aí eu trouxe, ó. Vocês que já viram algum tipo de medicamento como esse aqui, ó, aqui dentro tem um pozinho que é o medicamento propriamente dito. E essa cápsulazinha aqui, ou ela é formada por uma gelatina, tá? No caso é colágeno, basicamente colágeno, ou pode ser também formado por algas. Então esse tipo de medicamentozinho que vem essa cápsulazinha aqui, alguns deles são formados por algas, tá bom? No caso, indústria medicamentosa. Biocombustíveis. Existem os combustíveis biodegradáveis, né? No caso que tem um melhor desempenho com relação ao meio ambiente. Algas são usadas para a produção de biodiesel. Construção civil. Existe um tipo de rocha que é chamada de diatomito, que é originada por um tipo de alga. Aqui a gente tem, não é crack não, nem cocaína não. Aqui é diatomito, tá? Que é usado para a construção civil. E ainda tem a indústria de cosméticos. A importância ecológica, primeiro, são os maiores liberadores de oxigênio. Milton, mas eu não já ouvi dizer que plantas liberam muito oxigênio? Sim, liberam. Só que as plantas, elas consomem grande parte do oxigênio que elas liberam. Esses indivíduos aqui, eles liberam muito oxigênio e consomem de volta uma parte ínfima, tá? Do oxigênio. Então as algas são os maiores liberadores de oxigênio que a gente tem. Belezinha? E no caso fazem parte da cadeia alimentar como fitoplâncton. Fitoplâncton, por exemplo, baleia come muito plâncton. Aí vai-se embora fitoplâncton, zooplâncton, vai o diabo. Tá? Estão na ponta da cadeia alimentar. Sem estar que alguns peixes não se alimentariam, outros peixes comendo peixes, outros peixes, aí chega para nós e é isso aí. A vida é assim, é um comendo o outro, é uma luta desgraçada para comer, reproduzir, transar. A luta louca para comer, transar e não morrer. A biologia se resume a isso daí. Beleza? Por isso que esse negócio aqui é oxigênio e tal. Aí que bora. Ó,
a gente separou alguns tipos de algas e eu vou dar importância basicamente a uma informação ou outra para a aula não ficar burocrática, tá? Começando com as clorófitas, são as algas verdes, tá? Elas são conhecidas demais por relações mutualísticas. Milton, o que é uma relação mutualística? É quando você dá e você também recebe. Um dá, o outro dá. Um dá, o outro dá. É uma dação maior do mundo, tá? Então, ó, relações mutualísticas com fungos a gente conhece por líquens, certo? Quando uma alga, uma clorófita, se junta a um fungo, a gente tem um líquen. Quando se junta a animais, a gente tem as zooclorelas. Milton, algas e animais? Sim, os quinidários formam os recifes de corais, tá? Recifes de corais tem tanto quinidários quanto algas, tá? Formando aqui relações mutualísticas que a gente conhece por zooclarelas. Como o próprio nome diz, são algas verdes. Por quê? Porque tem muita clorofila na parada, como pigmento. O pigmento aí no caso é a clorofila. Belezinha? Segundo grupo, as diatomáceas ou bacilariófitas. Diatomáceas, di vem de dois, pelo fato do seguinte, ela tem duas carapaças, tá? Apresentam duas carapaças. Essas carapaças são geralmente de sílica ou de dióxido de silício, tá? Dióxido de silício, acho que é. Favorece a formação de diatomitos. Pronto, esse diatomito aqui que eu falei, que vocês pensaram logo que era um troço aí que vocês não podem nem chegar perto, são diatomáceas, tá? Duas camadas de sílica ou dióxido de silício, tá? Vivem em ambientes de água salgada, geralmente muito frias, mas podem aparecer também em alga doce. A grande característica disso daqui é uma dupla carapaça, tá? Basicamente isso daí. Unicelulares ou coloniais. E aí vai. Meu Deus do céu, que negócio ruim. Vamos lá, ó. Dinoflagelados ou pirrófitas. Dinoflagelados, ele é a alga que é mais cobrada em prova, tá? Mais cobrada. Você vê algas, questões que envolvem algas, geralmente vai ser em cima de dinoflagelados, tá? Dinoflagelados. Dino porque são dois. Flagelos porque eles apresentam dois flagelos, tá? Aqui tem um flagelo, outro flagelo, isso aqui faz parte da estrutura corpórea deles. E por que, Milton? Porque eles ganham destaque nas questões. Por conta de dois fenômenos naturais, tá? A bioluminescência, no caso, eles emitem energia luminosa, tá? Dependendo de acordo com a época do ano, eles proliferam demais e geram esse fenômeno, que inclusive tem algumas fotos na internet, é lindíssimo. Se você já viu, por exemplo, numa quebra de uma onda, um brilhozinho, geralmente azul, você provavelmente viu um dinoflagelado emitindo essas luzes, tá? São bioluminescentes. E o evento da maré vermelha. A maré vermelha é basicamente o seguinte: as algas, elas fazem parte da biota normal de qualquer ambiente aquático, tá? Daí acontece o seguinte: começa a ter muita disponibilidade de nutrientes. Isso pode ser em esgoto, pode ser uma água suja, pode ser nos mares mesmo, os mais contaminados. Mais nutriente, menos competição. Quando tem menos competição, esses indivíduos eles se multiplicam muito. Então, quando eles se multiplicam demais, eles produzem um fenômeno, geralmente vermelho assim, pode ser também amarronzado, amarelado, conhecido como maré vermelha. Aqui é basicamente o seguinte: eles se reproduzem demais e, pela alimentação deles, eles produzem uma toxina. Quando a quantidade está normal, está ali no nível bom de dinoflagelados, não está comprometendo nada, eles também liberam essas toxinas, só que essas toxinas são diluídas facilmente sem problema nenhum. Quando aumenta demais,
aumenta demais a quantidade de dinoflagelados, aumenta também a quantidade de toxina. Essa toxina torna a água imprópria, tanto para cultivo de peixes quanto para banho. É uma água bem tóxica, tá? No caso, bioluminescência, maré vermelha, vocês associam logo a dinoflagelados e basicamente isso. Podem ter relações simbióticas, tá? São as zooxantelas, e alguns indivíduos são heterótrofos, ou seja, captam alimento fora do corpo, tá? As crisófitas, elas são chamadas de algas douradas e têm o corpo parecido com a da ameba, tá? Não são amebas, são algas douradas e são mixotróficas. Por exemplo, elas estão produzindo lá seu alimento de forma autótrofa, de forma independente. Foi cortada a luz, não pagou a conta de energia, a Energisa veio, cortou a luz, não tem mais fornecimento de luz, então elas podem buscar alimentos fora de forma heterotrófica normalmente, tá? São as crisófitas, conhecidas como algas douradas, tá? Basicamente isso. As euglenófitas são unicelulares, geralmente de água doce, e apresentam dois flagelos. Você vai perceber aqui, ó, que aqui tem um suco. Dentro desse suco tem dois flagelos, onde um se desenvolve e vai para fora do corpo, tá? E eles apresentam ainda o vacúolo, tá? Indivíduos de água doce geralmente vão apresentar o vacúolo, que é aquela organela especializada na ejeção de água. Jogam água para fora. Por quê? Porque esses indivíduos de água doce, eles têm o meio interno intracelular mais concentrado que o meio extracelular. Então há uma tendência natural de entrar água. Para eles não morrerem afogados, para não ter excesso de água, tá? Para não ocorrer uma hidrólise, uma quebra pelo excesso de água, esses vacúolos jogam água para fora do corpo, tá? A próxima são as rodófitas ou algas vermelhas. Geralmente estão associadas a corais e são sésseis, tá? Sésseis. Lembrando que corais são quinidários, animais lá dos quinidários. São sésseis. Milton, o que significa que são sésseis? Que eles não se locomovem. São presos num substrato, tá? Sem se deslocar. Isso geralmente de ambiente marinho. Se estão associadas a corais, geralmente os corais também são de ambiente marinho, então fica fácil aí, tá? E para encerrar, as algas marrons ou pardas são indivíduos multicelulares e que a gente consegue visualizar eles como se fossem formando imensas florestas, tá? Tem indivíduos que vão de 40 a 60 metros facilmente, multicelulares, tá? Então quando a gente vê, por exemplo, aquele sargaço na praia, você vai na praia, tem as plantinhas soltas, geralmente ali tem muita feófita, tá? Que são as algas marrons. Está aqui, ó. Está aqui é o sargaço, tá? Alga marrom, ou também chamada de algas pardas. São de água salgada, belezinha? Formadores de florestas gigantes. Gente, ó, esse momento aqui vai ser o momento, na minha opinião, mais difícil da aula, tá? Que é a reprodução. Milton, por quê? Porque existem alguns tipos de reprodução. Um grupo faz uma reprodução, outro grupo faz outra reprodução. Como nem vocês decoram, nem eu decoro, eu decidi fazer a reprodução num slide só, a reprodução assexuada num slide, a reprodução sexuada em outro slide. Por quê? Porque se eu fosse fazer essa descrição, iria ser somente jogar a conversa fora, tá? Por quê? Porque não dá para aprender. Se uma questão for lhe cobrar isso, ou a banca estava possuído pelo capiroto, ou então estava só querendo lhe lascar mesmo, ou então o cara é muito gênio, é um especialista nisso daqui, então geralmente isso não vai acontecer, tá? Então vamos lá, ó. Reprodução assexuada. Acontece de três formas, que são divisão binária, simplesmente um organismo se divide e gera dois, simples, a gente já viu isso em algumas aulas. Pode ser por fragmentação, desde que haja permanência de material nuclear. Por exemplo, vamos imaginar que aqui tenha uma alga, tá? Essa alga, você divide ela em dois. Se cada pedaço que foi originado da divisão existe um pouco de material nuclear,
os dois vão originar duas novas algas, tá? Mas vamos imaginar o seguinte, você cortou. Vamos imaginar que essas bolinhas aqui, ó, esses botões de comando aqui, ó, são o núcleo, tá? Você cortou aqui, o núcleo ficou para o lado de cá e esse pedaço aqui ficou sem núcleo. Esse pedaço aqui vai dar origem a um novo indivíduo e esse pedaço aqui não origina nada, tá? Você divide a alga em duas. Se os dois pedaços pegarem um pedaço de material nuclear, os dois viram novas algas, tá? Se não, só os pedaços que conseguirem pegar um materialzinho nuclear aí. E esporulação, eles formam basicamente um zoósporo. Aqui é a reprodução assexuada, não há variabilidade genética. Aqui a gente tem um indivíduo adulto, essa partezinha aqui da célula gerou novos indivíduos, aqui no caso como zoósporos. Esse indivíduo aqui, ele desenvolveu um pouquinho, achou o substrato, se fixou e cresceu. Basicamente isso, como se fosse um brotamento, tá? Cresceu, se destacou, foi-se embora. Quando achou um terreno bom, se fixou e acabou-se. Não tem segredo. A parte mais complicada vem para a reprodução sexuada, que são basicamente três formas. A conjugação, eu não vou descrever aqui, por quê? Porque eu já venho falando disso, tanto na aula de bactéria, quanto na aula dos protoctistas na parte de protozoários, e assim vai. Então, conjugação, dois organismos, duas algas se juntam, trocam material genético e depois se separam, tá? Uma forma de reprodução sexuada, por quê? Porque há variabilidade genética. Apesar de ter um problema de que não gera necessariamente novos descendentes, mas gera a variabilidade genética, tá? Vamos lá, gente, ó. Meiose zigótica. Meiose zigótica é mais simples um pouco. A gente tem aqui, ó, um organismo adulto, tá? Um organismo adulto. Aqui tem um organismo N, porque essa figurinha aqui não precisa ser necessariamente usada para algas, tá? Pode ser outros organismos aqui. Acho que aqui a gente está usando para alga, tá? Um organismo N, ele gerou por mitose, no caso, ele tirou uma cópiazinha de si, gerou dois gametas. Dois gametas, ambos haploides, tá? Que eles apresentam, no caso, apenas um lote cromossômico, tá? Haploides, um lote cromossômico. Diploides, dois lotes cromossômicos. Por exemplo, nós somos diploides. A grande maioria das nossas células são diploides. Por quê? Porque a gente recebe um lote do nosso pai, um lote da nossa mãe. Quando as células sexuais dos nossos pais se juntam, um lote daqui, dois lotes de cromossomos, tá? Esses indivíduos, eles são haploides, ou seja, eles têm apenas um lote de cromossomos, tá? Eles vão se juntar e vão se fecundar, gerando um zigoto, tá? Esse zigoto, ele vai passar por uma meiose. Depois, eles vai gerar 4 novos indivíduos, todos haploides, igual aos gametas aqui, tá? E esses gametas, eles vão gerar novos indivíduos adultos. Milton, não entendi nada. Vamos lá. O organismo lança no meio ambiente um zigoto, outro organismo lança um gameta, outra alga lança outro gameta, esses gametas se juntam, ocorre uma fecundação. Depois da fecundação, o zigoto, o embrião, o zigoto, vai se dividir. Ele aqui recebeu uma carga da mãe, uma carga cromossômica do pai. Juntou, ficou 2N, dois lotes cromossômicos. Essa célula se dividiu e gerou 4 novas células, tá? Cada uma dessas células vai se reproduzir e gerar novos organismos, tá bom? No caso aqui é uma meiose zigótica. A meiose espórica é esse desenho mais complexo aqui, ó.
Vamos lá. Existe um organismo adulto, aqui uma alga adulta, tá? Que tem 26 cromossomos, ou seja, são dois pares de 13, tá? 13 cromossomos. Essa célula aqui, ela vai gerar embriões. Embriões não, células sexuais, tá? Essas células sexuais aqui, elas vão ser lançadas no ambiente. Lembrando que o organismo adulto aqui, assim como eu, ele é diploide e vai lançar células sexuais como se fossem os espermatozoides, no caso dos homens, haploides, com apenas um lote cromossômico. Esses esporos, eles vão gerar novos indivíduos. Esses novos indivíduos aqui, não necessariamente essas células sexuais, esses esporos, eles vão se juntar e fecundar. Eles vão procurar um ambiente propício e vão se fixar. Se fixando, eles vão gerar dois indivíduos também haploides. Por quê? Haploides? Porque não houve fecundação. Se não houve fecundação, não existe, no caso aqui, um indivíduo diploide, tá? No caso, esse indivíduo aqui, ele é diploide, tem 26 cromossomos. Cada um desses daqui apresenta apenas 13 cromossomos. É a metade da carga genética, tá? Esse indivíduo haploide gera células sexuais. Esse daqui gera células sexuais. Essas células sexuais, esses gametas, cada um com 13 cromossomos, vão se juntar, fecundar. Depois da fecundação, ocorre, no caso aqui, o desenvolvimento do zigoto, e esse zigoto origina um indivíduo novo, tá bom? Milton, onde é que ocorreu aqui a meiose? A meiose ocorreu na produção dessas células sexuais, tá? Aqui o indivíduo diploide que gerou células sexuais haploides. Essa meiose ocorreu aqui. Esses indivíduos aqui são haploides, cada um tem 13 cromossomos. Geraram ambos células sexuais também com 13 cromossomos. Então aqui ocorreu uma mitose. Essas células sexuais se uniram, fecundaram, houve o desenvolvimento do zigoto que depois gerou uma alga adulta. Gente, se não entendeu, volta o vídeo, assiste 10 vezes até o momento que vocês vão conseguir assistir, entender, tá bom? A aula, no caso de algas, fica por aqui. Gente, essa é a parte 2 de protozoários, são 3 partes, porque ainda existem as aulas de protozooses. Vai ser lançado depois aqui no canal, tá? Eu agradeço demais a atenção de vocês até aqui, espero ter ajudado, que vocês possam continuar os seus estudos. Deixa o like, aquela parada todinha, vocês já sabem. Valeu, um abraço a nós, tchau!